Olá, bom dia. Pela religião católica, nós já estamos na Semana Santa. Na verdade, esse período iniciou no domingo passado com o Domingo de Ramos realizado em todas as igrejas. A partir de agora, a gente cumpre um ritual todo que vai até o próximo domingo, que é o Domingo de Páscoa. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o padre Carlinhos Paris, que é do Santuário da Conceição no Monte Castelo. Bom dia, padre. Bom dia a você, bom dia a todos que nos estão assistindo aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu disse para os católicos já estão na Semana Santa, mas na verdade todo mundo já está no que a gente chama de Semana Santa. O que na verdade que define a Semana Santa? Bom, ela começa geralmente com a procissão de Ramos, né, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela significa assim, o ponto alto daquilo que seria o sofrimento, a perseguição de Jesus Cristo. É quando ele, ninguém me tira a vida, eu a dou. Então ele caminha para um encontro, entre aspas, com a morte, mas na verdade para uma obediência a Deus Pai, em relação ao amor. Então ela tem uma caminhada, né, iniciando com a procissão de Ramos. Geralmente tem uma tradição, né? Então a cada dia você vai fazer uma celebração especial, lembrando um ponto naquele período, no que se refere à paixão de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Certo. O senhor diria que hoje essa tradição toda, esse ritual todo, ele tem ainda o mesmo significado para todo mundo, para a população de um modo geral, do que ele tinha há uns anos atrás? Não digo muito tempo, mas uns anos atrás a gente vem perdendo, a gente vem ganhando. O que está acontecendo? Eu acho que de uma forma geral a gente tem perdido, né? Não tem muito ganho nesse sentido, não. Ganho, né? É lógico, existe uma tradição que é um pouco ritualista, mas sem uma fundamentação. Eu acredito até um pouco de raciocínio em cima de tudo aquilo que acontece. Veja, eu já fui advogado, então eu advoguei um bom tempo. Eu descobri a vocação na parte adulta. Advogado antes de ser padre? Antes de ser padre. Ai, que interessante. Então depois que eu descobri a vocação, que eu fui me aprofundar um pouco mais sobre o sentido de igreja, e você sabe que um pouco esse negócio de advogado, a gente sempre tem que ter um pouco da razão, de raciocinar, para aderir a uma situação. Então, com a minha entrada no seminário e com a minha experiência em Deus, eu fui ressignificando muita coisa que se existia nessa tradição e que ela foi se perdendo. Eu acredito que até por falta de raciocínio, ou mesmo de entendimento do que significa ou cada gesto desse que acontece na Semana Santa, que as pessoas às vezes vão, mas não sabem nem o porquê. Eu acho que na maioria das vezes se cumpre o ritual sem saber por que aquele ritual existe. Vem da tradição, vem do costume, vamos dizer assim. Não diria tradição, vem do costume. A minha avó fazia, minha mãe fazia, eu acabo fazendo sem ter nem ideia do que acontece. E ainda tem a consciência do peso. Se eu não fizer... Eu vou para o inferno, alguma coisa nesse sentido. A questão da culpa, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Domingo de Ramos. Será que todo mundo sabe por que se faz o Domingo de Ramos? Por que a gente leva aquele raminho para a igreja, que depois é queimado, se eu não me engano, né? Esse ramo você guarda ele, né? Geralmente até a igreja guarda ele por um ano, né? E no ano seguinte se junta para fazer na quarta-feira de cinza aquilo que é o sinal com aquela cinza vem do ramo do ano anterior. Lá no domingo do ano anterior, né? Exatamente. Mas o que eu questiono é que acho que nem todo mundo tem conhecimento de exatamente o que isso significa, a entrada de Jesus em Jerusalém, aquela coisa toda. Isso perde um pouco até mesmo o encantamento de tudo aquilo que nós temos. A riqueza de que a igreja tem e que muitas vezes a gente não tendo conhecimento não dá valor. A gente não dá valor que a gente não conhece, né? A gente precisa conhecer para valorizar e respeitar. A partir daí a gente executa porque a gente já sabe o que é. Com relação à comida, todo mundo diz, na Semana Santa você não pode comer carne, você não pode comer essa coisa toda. Essa proibição, aí a gente nem fala mais da questão do costume, mas essa tradição, ela ainda tem algum sentido hoje, a proibição de alimentos? Eu falo por mim agora. Como advogado, eu sempre tinha essa tradição da quarta-feira de cinza não se comer carne e de toda sexta-feira não se comer carne. A partir da quarta ou só na quarta? Não, na quarta-feira de cinzas e toda sexta-feira durante o período quaresmal até a Semana Santa. Entendi, certo. Então, é uma tradição que a gente adotava e eu lembro muitas vezes que quando chegava o período quaresmal, a gente fazia jejum, mas a gente escolhia alguma coisa que nos é muito apreciada, né? Mas ao mesmo tempo, sem o significado. Por exemplo, eu vou deixar de comer doces.
Às vezes você está até querendo fazer regime, então você já aproveita essa deixa pá, né? Aproveitar, mas não tem o sentido do porquê que você tem que fazer. Que você está fazendo aqui, né? Então, com a entrada no seminário e é uma experiência maior na mística, na espiritualidade, eu fui tentando compreender toda essa situação. Quando se proíbe essas coisas, né? Mas naquele período, acho que é por causa da escassez de comida também do povo, mas o sentido do jejum, ou mesmo, né, de não se comer carne, eu acho que assim, vai principalmente do respeito àquele momento com Deus, daquele sofrimento que ele passa, em favor da humanidade. E hoje, ressignificando tanto o jejum, ou não só o jejum da carne, mas de outras coisas, eu coloco como que se fosse um jejum que me impede uma semelhança em Deus. Se a minha língua é muito felina, vamos jejuar? Nesse sentido, eu vou me reeducar numa situação que não me é legal. Quer dizer, ele é um jejum, mas ele pode não ser necessariamente um jejum de alimento, ele pode ser um ele jejum tem um de sentido alguma, novo, de uma é um sentido para te assemelhar ao Senhor. Eu vou jejuar de algo que me priva de uma graça maior de comunhão com o Senhor. Ok, muito interessante, mas sobre isso nós vamos continuar falando no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre o significado dos rituais da Semana Santa. E a gente estava falando do jejum, que ele pode não ser necessariamente um jejum de alimentos. Por exemplo, hoje, quando a gente vê que o preço do alimento é tão alto, peixe, por exemplo, a gente deve comer peixe. Eu fui ensinada desde cedo que a gente tem que comer outra coisa que não seja carne na Semana Santa. Só que antes o peixe era mais barato. Hoje exatamente, é muito caro. Quer dizer, é o sacrifício, mas é um sacrifício financeiro que você está fazendo. Quer dizer, ele perde o sentido nesse momento, não perde? É isso que eu estou falando. Então, se você comia-se peixe em vista do preço ser mais em conta. Hoje encareceu também da mesma forma, então... ficou bem mais caro que a carne. E quando eu vejo jejum, por exemplo, assim, o jejum de solidariedade. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, quando eu estou com pena dos pobres, eu jejuo. Mas eu falei, não é bem assim. Você nunca passou fome e nunca dormiu com fome. Uma certa vez, uma pesquisa em São Paulo que eles fizeram com menores de rua. Então eles foram naquela noite e viram como eles dormiam com fome, não dormiam. Passava a noite. No outro dia eles deram um pedaço de pão para eles comerem pelo menos na parte da tarde. Eles dormiram, mas acordaram no meio da noite também. No terceiro dia, então, eles deram o pão e deram mais um para eles acordarem com um pão para comer. Naquela noite eles dormiram bem. Então acho que esse jejum vem da solidariedade, de fazer-se um com o outro. Foi o que Jesus fez conosco. Então não é que ele jejuou da condição dele, mas ele, na empatia, ele entrou no mundo de cada um de nós, ele compartilhou a nossa dor, né? E com isso, então, ele resgatou a humanidade com um sentido novo de vida, no valor que cada um tem, na dignidade que tem, desde o pobre até o grande. Então ele não faz distinção, todos têm um único valor perante Deus. E o jejum, ele vem dessa solidariedade como projeto divino em favor daqueles que são os menos desfavorecidos também. Olha, eu nunca tinha ouvido uma explicação assim tão bem fundamentada, vamos dizer assim, tão lógica, tão fácil de entender. É essa empatia de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está sofrendo e não tipo, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que o fulano está sofrendo ali. Quer dizer, eu vou fazer do meu jeito? Não, vou fazer do jeito que ele sente. Por isso que é jejum, esmola e oração. O jejum daquilo que eu mais gosto de fazer em prol de um que eu vou praticar como esmola. Então, quando você tem, você não vai dar o resto, você vai dar aquilo que também você gosta, porque o outro também tem direito. Talvez você tenha tido mais oportunidade do que a outra pessoa. Então, essa solidariedade te assemelha a um coração de Deus, é aquilo que te leva para o céu, é aquilo que te traz o céu, é aquilo que é vida no céu. É verdade. É o bem que a gente pratica. Solidariedade de dar, não o que sobra da gente, do que a gente não consegue mais usar, mas dar aquilo que tem valor pra gente, né? Trate o outro como gostaria de ser tratado. É a palavra de Deus.
Mas isso é tão difícil de fazer, né? Porque todo mundo acha assim, por exemplo, fazer uma solidariedade. Natal, vamos pegar o Natal, por exemplo. Fazer a solidariedade no Natal, então eu encho o carro de brinquedo, de qualquer coisa, de bola de plástico, de boneca peladinha e saio distribuindo, mas ao mesmo tempo que eu saio distribuindo, eu quero uma mídia atrás de mim noticiando que eu estou fazendo aquilo. Isso é solidariedade ou é marketing mesmo? É marketing. Aí eu lembro de Coríntios 13, ainda que eu der todos os meus bens, se eu não tiver o amor, de nada vale aquele gesto. O que vai te assemelhar a Deus, ou o que vai te aproximar ao céu, não é o quanto você faz de obras, mas o quanto o teu coração vai se assemelhando ao de Deus nesse exercício das obras. Você entendeu? Você pode fazer uma que te assemelhe a Deus e aí aquela solidariedade faz com que você se torne cada vez mais aquilo que é o céu. E para isso a gente precisa estar na igreja? É importante porque na igreja você vai aprender através das missas, né, que é o sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo das leituras e da homilia que a gente costuma fazer, é uma exortação sobre o como viver no teu dia a dia. Tanto que até brincando eu trouxe aqui o ciclo, né, do ano litúrgico. Vamos ver. Que a celebração da Santa Missa, né, ela tem um início que é com o Advento e termina com a festa do Cristo Rei. E nesse sentido, então, toda a liturgia da missa durante um ano, você vai passar a experiência todinha de Jesus Cristo, quem foi Ele, para você se assemelhar. Então você conhecendo Jesus Cristo, em toda a sua história, em toda a sua vivência e prática, você então vai aderindo ao projeto dele, vai se assemelhando a ele, porque na verdade você vai, pela oração, né, dialogando com ele, uma comunhão, convivendo com ele e sendo semelhante a ele. Acho que a oração faz isso, passa a ser íntimo. Amigo. Mas aí, quando a gente vê todo esse preparo, a gente está se preparando para a Semana Santa, o mundo todo está reverenciando esse momento de paixão de Cristo, e a gente vê ao mesmo tempo toda essa escalada da violência, essa escalada do terrorismo. A gente fica pensando, meu Deus, o que está faltando? Em plena Semana Santa, a gente está, uma parte do mundo está tentando, de alguma forma, se penitenciar, fazer aquele ritual todo, e a outra parte está terminando de, vamos dizer assim, esculhambar com o que já está lá. É um mundo muito de forma assim egoísta, né? Jesus é aquele que, se você vê no lava-pés, ele vai falar assim, olha, vocês me chamam de mestre, mas eu estou lavando os pés de todos. Eu dou o exemplo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então o conceito de poder e de felicidade está muito no domínio sobre o outro e usar o outro. E Jesus vem mostrar que aquilo que é o conceito de céu e a imagem e semelhança dele, a criação em si, que ele recupera o Adão perdido, é exatamente no serviço a Deus amar o próximo, servir o próximo. Foi o que ele experimentou aqui na vida. E isso o ressuscitou. E o caminho da ressurreição passa por essa experiência como a dele. Olha, eu estou encantada com suas explicações, mas eu vou fazer um rápido intervalinho de novo e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. Um minuto só e a gente volta logo. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco já de conversa com o Padre Carlinhos. Pois é, já, Padre, já. Eu também, mas já é uma pena. Mas nós já estamos no nosso último bloco de conversa aqui sobre esses rituais todos da Semana Santa e o significado. A gente falou no começo sobre essa desvalorização, vamos dizer assim, por falta de conhecimento dos rituais, a desvalorização, consequentemente, de todos esses rituais. Mas a gente não pode dizer assim também que nos últimos tempos, principalmente a juventude, ela tem voltado pouco mais para a igreja, ela está mais atenta a esses... Pode ser de uma forma diferenciada, através da música, através do teatro, mas não está voltando? Sim. A juventude, ela tem um gás novo, né? Porque eles estão tentando descobrir o mundo. A gente já foi jovem também, pelo menos eu já fui jovem. Só com licença, porque nós estamos conversando demais, tomando café de menos, nosso café está esfriando. E eles entram na igreja com um sonho, com um ideal, e a gente, sacerdote, tem que ajudá-los naquilo que é o encantamento com Deus e é um comprometimento com a causa. Então, a gente dá uma abertura a ele, tanto que ali no Santuário da Conceição nós temos inúmeros movimentos jovens, né, e todos eles a gente tenta
encantá-los para as coisas de Deus, exatamente para eles continuarem sendo a igreja que nós somos hoje. Então eles vêm com toda a desenvoltura deles, vão fazer a encenação da Via Sacra, vão trabalhar, então vão adorar, porque tem a Quinta-feira Santa, tem momento de adoração, eles vão passar a noite adorando. Então tem esse encantamento, a gente não pode perder. Mas eu tenho que esclarecer melhor a eles para que eles não percam o encantamento. Pois é, não percam o encantamento, porque se eles chegam com toda essa disposição, de repente eles podem descobrir, não, a igreja não é exatamente o que eu pensava, ou então não é o que eu queria. O jovem se desencanta rápido com tudo, né? A gente está buscando ainda conhecimento, essa coisa toda, então é muito fácil se desencantar com o que não corresponde às suas expectativas. E se encantar com outras coisas, mais do que é isso, coisas, né? As coisas vão se sucedendo nessa preferência, vamos dizer assim. Mas a gente pode dizer que ao longo do tempo tem faltado mais do que antes, né? Hoje a gente vê muito jovem na igreja. Sim. Mas para isso a igreja teve que mudar? Eu acredito que assim, desde o Vaticano II, ela tem uma linguagem nova. E ela está ainda nessa novidade da linguagem nova. Não daquela linguagem antiga, latina, ritualística, onde não tinha o contato e a experiência com o povo. Nesse novo andar da igreja, que veio lá de João 23, ela está tentando se adaptar à realidade, mas não perdendo a sua essência, que é a palavra em si. Então, numa linguagem mais próxima daquilo que somos nós, numa realidade de fato daquilo que nós vivemos, é incorporar, trazer a vida de Deus ali para aquela situação onde eles estão vivendo, e a presença de Deus pode os animar a vencer aquela dificuldade e seguir em frente. Então, quer dizer assim, a linguagem que nós trazemos é mais atualizada. Mais atualizada. E a situação em que vivemos, né, o modo em que se vive o mundo hoje, que difere de que há 10, 15 anos atrás, é numa linguagem e ao mesmo tempo num comportamento novo. Hoje a mídia está muito em voga, né? Celular e um monte de coisa, meios de comunicação, melhorou e ajudou isso na juventude, e a juventude também. E as igrejas evangélicas, católicas ou qualquer ramificação, por exemplo, eu sou mais evangélica. Para elas, a Semana Santa, esse ritual todo da Paixão de Cristo tem o mesmo significado? Olha, eu acredito que pode até ter. Se a gente for colocar e sentar junto e conversar, nós vamos dizer que é a mesma coisa. Talvez uma visão diferente por não nos conhecermos ou não conhecer um pouco a realidade de um de outro. Mas eu tenho uma música do Padre Zen que ele de fato fala assim, olha, nós todos caminhamos para o mesmo lugar, subindo a montanha de um e de outro lado. Pontos de vista diferentes, mas o lugar que vai chegar é o mesmo. Ele diz assim, só vai entrar quem souber amar, que é aquilo que Jesus veio ensinar. Então, no amar não cabe condenação, não cabe julgamento, cabe exatamente o acolhimento e tipo o exercício de amar o diferente, o outro, que isso que nos encanta, né? Você sendo de uma religião diferente, eu te respeito e acolho. Você está aprendendo Deus, o caminho de Deus, e que pode me ajudar, assim como eu também poderia te ajudar nessa caminhada, não entrando no mérito da questão, mas tipo assim, onde que nós estamos caminhando? Isso é difícil, né? Eu achava difícil há um tempo atrás, mas nessa proximidade com o coração de Cristo, Ele vai me moldando, Ele vai me fazendo compreender, vai ter as coisas, inclusive até aquela fala dele, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso me indignava, porque Jesus sabia o que todo mundo estava fazendo. E todo mundo sabia o que estava fazendo. Exatamente. Né? Mas a visão que ele tinha era diferente, porque é a visão do coração, é a visão do amor. Então ele olhava para aquele povo que ignorava essa realidade que ele vivia de comunhão com o Pai e que nós ainda às vezes não temos. E que quando a gente aprender e ter, a gente não vai olhar com outros olhos que não sob o prisma do amor. Então não tem o diferente, tem aquele que nos encanta. Eu gosto dessas suas metáforas, fica mais fácil de entender. Por exemplo, o senhor falou agora para mim no intervalo, religião. Religião significa religação. Religar aquilo que está desligado, né? Religião... Porque muita gente, só levantando, muita gente diz, eu não preciso de religião para adorar a Deus, eu não preciso de religião eu não preciso ir à igreja para adorar, para fazer as minhas orações, eu posso fazer tudo em casa, o que eu faço na igreja. Então, a princípio a gente não precisaria dessa religação? É igual uma criança, você vai deixar ela estudar em casa, ela aprende tudo? Se você olha a metáfora, eu adoro essas metáforas. Se você vai para a escola, você tem experiência, tradição daquele professor, toda aquela bagagem que a escola tem para te qualificar melhor para tudo aquilo que ela te oferece, para ser alguém na vida. Então a religião ela vem servir-se disso, né? Lá dentro da igreja, lá dentro do templo,
dentro do nosso espaço, sempre tem alguém que tem um conhecimento maior e que você não tem. E aí ele vai partilhar daquilo que é a experiência, você traz uma experiência nova também, e o crescimento, né, da fé, da união em si, faz com que a gente seja melhor e o mundo seja diferente. Olha, gente, dessa conversa toda aprendi pelo menos uma coisa. Sexta-feira, ou a Semana Santa é época de jejum. Faça o seu jejum, não é de carne, nem de peixe, nem de comida. Faça o seu jejum. Você decide o que vai ser, que vai te privar. Você vai se privar. Geralmente faça um jejum daquilo que te priva a semelhança em Deus. Se eu julgar pessoas não é igual a Deus, por que eu preciso disso? Então vou exercitar isso. Se falar mal dos outros, Deus falava mal dos outros? Não, então por que eu preciso? Agora eu garanto que esse jejum vai ser mais complicado do que deixar de comer carne. Isso é legal. Com certeza vai ser bem mais complicado. Mas se é complicado é melhor. Se é difícil é melhor. É isso que jejum, é se privar de alguma coisa. Privar de carne eu acho que hoje nem faz tanta diferença não. Mas privar dessas coisas que a gente está acostumado no dia a dia, isso sim é um jejum e vale para essa Semana da Páscoa. Aliás, vale para a vida inteira, não vale só para a Semana da Páscoa, com toda certeza. Padre Carlinhos, infelizmente nosso tempo acabou. Nós ficaríamos aqui a manhã inteira conversando. Eu ficaria a manhã inteira conversando aqui com o senhor, ouvindo essas explicações todas, mas muito, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É um prazer estar participando contigo aqui nesse programa. É um prazer estar aí dentro da tua casa também, participando com vocês, levando um pouquinho dessa espiritualidade e ao mesmo tempo abençoando você que está nos assistindo, né? Que o Espírito Santo te ilumine sempre e que você viva uma semana diferente, uma Semana Santa, mais santa, né? Santa não significa ser um ícone de igreja. Santo significa separado, não agir de acordo com o mundo, mas mais voltado para aquilo que é o carisma em Deus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Muito obrigado e bom dia, Padre. Bom dia. E você já sabe, tudo isso que eu e o Padre Carlinhos conversamos fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br e, claro, nas nossas redes sociais. E todos os dias nós vamos estar aqui esperando você com muita notícia, com informação, com entrevistas assim como essa, que o tempo passa rapidinho, que a gente nem sente. Mas tudo para deixar o seu dia muito bem informado. Tchau.